Peraí, deixa eu ler os meus posts. A gente está aqui hoje com a doutora Regina Chamon, que é médica hematologista. A página dela no Instagram, não ao acaso, se chama Doutora Sangue Bom. A Regina é também professora de meditação, autora de um livro que acabou de sair do forno, que é o Meditação e Saúde, e tem um outro que já está chegando já para falar sobre estresse. Regina, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. E eu adorei que você colocou na capa do livro médica e meditadora. Maravilhoso. Porque essa dupla, ela é potente, né? Eu acho que pra gente falar de meditação, a gente tem que ter essa experiência em primeira pessoa, né? Então, eu vejo muita gente falando sem ter a experiência, eu fiz questão do meditador aparecer aí. Nunca tinha lido esse termo, meditadora, muito legal. E o subtítulo é dos mosteiros aos consultórios médicos. Também poderia ser monastérios, né? Mas dos mosteiros aos consultórios médicos. Regina, conta pra gente, né, dessa experiência aí dos mosteiros aos consultórios médicos. Eu quis trazer esse nome de propósito, porque eu acho que a gente vê esses dois contextos, às vezes, muito separados, né? Então, tem gente que fala da meditação no contexto religioso, filosófico, e aí tem os pesquisadores, os médicos que falam que parece que a meditação é um negócio totalmente à parte da nossa espiritualidade, né? E aí falam da meditação no contexto da saúde, do tratamento da dor, da ansiedade. E no meu ponto de vista, assim, eu acho que não tem muito como a gente separar isso. Essas coisas estão intimamente relacionadas. E nós, como profissionais de saúde, eu acho que a gente tem que abraçar mesmo isso, né? Então, um dos capítulos do livro faz até um percurso histórico, passando ali de onde veio a meditação, como que isso apareceu nas tradições e como que isso chega hoje nos laboratórios científicos, nos tomógrafos. Então, acho que a ideia é a gente realmente unir ciência e tradição. Isso é um caminho muito, muito bom para a medicina, né? Essa união desses dois mundos, assim. E como a meditação entrou na sua vida? A meditação entrou na minha vida, foi de um jeito curioso. Eu sou médica, tive uma formação bem convencional, assim, fiz uma faculdade bem tradicional, depois fiz minha residência bem tradicional. E aí, na época, a gente não falava muito sobre burnout, né? Tem um tempinho já que foi isso. Mas eu acho que eu saí ali da minha formação um pouco acometida por sintomas de burnout. E aquilo me fez questionar muito a prática médica. Então, durante os primeiros anos da minha carreira, eu tinha muita dificuldade, assim, de olhar para a medicina e falar, não, é isso aqui que eu quero fazer. E aí enfim, fui buscando maneiras de fazer a medicina de um jeito que eu acreditava. Uma medicina que olha a pessoa como um todo, que coloca tudo que é importante para aquela pessoa dentro do cuidado, que saia do consultório médico, né? Eu acho muito ruim o médico ficar restrito no consultório, então a gente sair do consultório é muito bom. E aí eu tive contato com uma filosofia de cuidado, que é a medicina integrativa, ou cuidados integrativos, enfim, cada um chama de um jeito. Aí fiz uma pós-graduação, vai fazer 10 anos já isso. E ali eu tive um contato um pouquinho maior com a meditação. E eu tinha um blog nessa época, que era o Doutora Sangue Bom. E aí eu escrevi um texto lá, falando sobre a meditação. Fiquei muito encantada, assim, mas eu não praticava na época. E eu recebi um e-mail de um leitor, alguém leu alguma coisa no blog. Oi, Regina, sou colega seu, médico, queria te mandar meu livro. Você pode me mandar seu endereço? Eu achei super esquisito. Fiquei com medo de mandar o endereço da minha casa. Mandei o endereço do consultório e todo dia ele mandava, recebeu o livro. Falei, gente, que loucura isso. Enfim, eu recebi o livro. É do Dr. Roberto Cardoso, que é um médico brasileiro aqui, que foi o meu primeiro professor e eu tenho muita admiração por ele. E aí eu fiquei encantada, eu falei, gente, tem um jeito de trazer a meditação para o cuidado com a saúde. E aí eu fiz um curso com ele, me formei facilitadora de meditação, e aí eu comecei a aprofundar nesses estudos, né? Então, eu fui para Harvard estudar como que o estresse impacta a gente, e como que a meditação e todas as práticas contemplativas podem ser um recurso de cuidado com a saúde, de prevenção de doença. E aí foi isso, o caminho foi a partir daí. É muito interessante. A minha história com a meditação também foi a partir de um livro. Olha. Começou também com um livro que eu ganhei quando eu tinha 12 anos de idade, chamado Visualização Criativa, do dono de um sebo. E achei coincidências, assim, sincronias. Esses anjos que aparecem na nossa vida, né? É verdade. Muito maravilhoso. Você quer trazer o post pra gente engatar na conversa, já que ela falou do curso de estresse? Claro. Eu acho que pode ser bom, né? Enquanto a Cíntia puxa o post, eu queria saber uma coisa. Você
trouxe aquela questão do burnout, né, que você identificou posteriormente, assim como a grande maioria das pessoas que hoje olham para trás, eu também, né, falei, nossa, na minha residência eu também. Eu acho que todo residente, todo não, mas a maioria dos residentes, acho que vivem algum grau de burnout, um né, pezinho, porque né? nas escolas tradicionais, Sim. né, é muito, muito puxado. E você acha que alguém que está vivendo um quase burnout ali, né? Naquela loucura, no fervo da profissão, ou de uma prática de residente, ou de qualquer outra profissão. Você acha possível que essa pessoa consiga espaços ali para criar uma rotina, um hábito de meditação? E como que você convence a pessoa que não está tendo nem tempo para dormir a praticar essa coisa tão maravilhosa? Ô, Ana, eu acho que a gente pode ter sempre na nossa vida momentos de presença, né? Você não precisa ter uma prática formal, que você senta numa almofadinha ou sei lá onde que você senta para praticar, mas você pode ter vários momentos de presença no seu dia. E esses momentos de presença, eles fazem muita diferença no nosso estado mental e na biologia do corpo. No final de 2023, saiu um artigo que eu adoro, em que eles trazem um modelo ali, né, de como que o descanso profundo muda a biologia do nosso corpo. De onde esse artigo? Esse artigo foi publicado numa revista, uma revista americana de psicologia. E aí as autoras, elas falam que do tempo que a gente passa acordado, 70% desse tempo, a gente está num grau de estresse moderado para alto do nosso tempo acordado. Uau. E só 4% do nosso tempo acordado, a gente está num estado de descanso profundo. E quando a gente está nesse estado de descanso profundo, é quando o nosso corpo se regenera, né? Então, os danos de células, de material genético, ele se repara. Quando a gente joga fora o lixo celular, os radicais livres. Então, quando a gente vai colocando pequenos momentos de presença no nosso dia, a gente vai ensinando para o corpo esse caminho do descanso profundo. E esses momentos de presença pode ser enquanto você está, sei lá, esperando o elevador. Você pode estar prestando atenção na sua respiração. Você tá dentro do Uber, no ônibus, no metrô, sei lá, você pode ouvir o som do ambiente e se conectar com essa paisagem sonora. E esses pequenos momentos de presença vão fazendo com que a gente comece a ter mais contato com uma biologia do corpo que é mais relaxada e que a gente vai, a partir daí, eventualmente construindo uma prática de meditação. Sem celular. Sem celular, preferencialmente, né, gente? O celular só se for para pôr um sininho de 1 minuto para te lembrar de praticar. Mas a ideia, eu acho que é essa. Você pode sim trazer os benefícios da presença, do estar atento em qualquer contexto que você vive, em qualquer momento da vida, né? Às vezes até, de repente, para quem está numa correria, entre aspas, né? Essa correria que o pessoal ainda acha que é bacana, né? Usar esse termo. Talvez parando para almoçar? Exato. Sem tela? Sem tela. Porque a gente não, eu não faço mais isso há muito tempo, graças a Deus, mas muitas pessoas não param para almoçar, né? Estão lá engolindo alguma coisa que, sei lá o que é, e tá no celular, e já tá na reunião, e tá falando. Então, de repente, parar para almoçar pode ser um momento Pode ser um momento de contemplar a sua refeição, que é muito o que a gente treina dentro da meditação, né? Um momento de contemplação, um momento de estar presente nos seus sentidos, o cheiro da comida, o gosto. Que barulho que faz quando eu mastigo, né? E assim, gente, a gente vai ter que comer, a gente vai ter que respirar. Então, a gente pode fazer isso de um jeito que ajude o nosso tomar banho, corpo, né? Ou que atrapalhe. Sim. Então, a gente pode, sim, aproveitar, assim, todos esses momentos para treinar a estar mais presente. O que eu vejo que é um desafio é que a gente está viciado nessa coisa da tela, do multitarefa. E aí, como qualquer vício, é um desafio a gente conseguir sair um pouquinho dele, né? Então, a gente tem que estar muito consciente disso. A gente tem que ter um esforço inicial, uma intenção inicial para que a gente possa ter essas gotinhas, essas doses homeopáticas de presença e de relaxamento e de descanso no meio do nosso dia. E eu tô aqui pensando que é difícil também a gente se convidar a estar no aqui e agora quando a gente não respeita o papel e a importância do ócio, né? Então, se eu tô tomando banho,
Por que é que eu tenho que estar aqui tomando banho, sei lá, elaborando um e-mail mentalmente ou antecipando a programação do supermercado? É como se a gente não se permitisse essa coisa da pausa de prestar atenção no que você está fazendo. A gente não está nem falando do passo seguinte, idealmente, que seria não fazer nada e observar isso, né? Mas é isso, né? Eu estou aqui cozinhando, então como é prestar atenção nisso que eu estou preparando, né? Do alimento aqui. Então, acho que essa coisa de respeitar o ócio e também de alguma maneira eu sinto que a gente desqualifica o que parece fácil e simples, né? Então, não é possível que se eu prestar atenção simplesmente no que eu estou fazendo, isso vai melhorar minha saúde. Isso significa uma pausa ativa, um descanso que vai reverberar no meu sistema imunológico. Uhum. Então, a gente se desapropria de uma coisa que é potente, é natural, e que se não fosse a nossa descrença, poderia ser mais simples, né? Eu acho que tem muitos caminhos para a gente perceber esse benefício. Eu gosto muito do caminho da ciência. Quando eu entendo a ciência que está por trás daquilo, me motiva. Mas eu acho que o melhor jeito da gente motivar, e é o que eu faço muito no consultório, é a experiência prática. Então, na consulta, eu convido os meus pacientes, vamos fazer 1 minutinho de respiração? Vamos fazer 5 minutos de prestar atenção no som do ambiente? E a pessoa percebe que, nossa, mudou, né? Então, eu acho que essa experiência prática, essa degustação que a gente pode fazer nos nossos consultórios, numa sala de aula com os nossos alunos, isso vai trazendo a percepção de que eu consigo primeiro, né? Acho que essa é a primeira percepção importante e que depois é gostoso. E uma coisa que eu acho que vale sempre a gente reforçar e voltar é essa coisa da esvaziar a mente, parar de pensar, né? Esse mito que se colocou aí, que se espalhou de que é possível parar de pensar. E não é possível parar de pensar. Né? O nosso coração bate, o nosso pulmão respira, o nosso cérebro produz pensamento, é a função dele. Né? Então, quando a gente está fazendo essas práticas, a gente não está parando de pensar. A gente está mudando a relação que a gente tem com os pensamentos que vêm espontaneamente. E aí, acho que explicar isso para as pessoas também alivia muito esse peso do eu tenho que esvaziar minha mente, eu tenho que parar de pensar, eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu sou ansioso. Né? Então, acho que a gente colocando esses pequenos elementos vai ajudando a pessoa a falar, dá, consigo, é gostoso. Queria colocar um post seu que eu acho que complementa isso que você está trazendo. Sua cabeça funciona igual um som de ambulância. Imagina que você está sentado e está ouvindo uma ambulância. Ela vem lá de longe, baixinha, aumenta pra caramba o som da sirene, diminui e vai embora. Faz uma onda. É assim que a nossa cabeça percebe também pensamentos, emoções, sensações corporais. Quando a gente treina meditação ou práticas de atenção plena, o que a gente está treinando é perceber isso, que as coisas vêm em onda. O pensamento vem, aumenta muito, diminui e vai embora. Então, por exemplo, pensamentos ruins, pensamentos negativos, ruminação mental, acontece isso. Sensações corporais, dor crônica, por exemplo, a dor vem, aumenta, tem um pico e vai embora. A fome. Por isso que quando a gente treina a meditação, ela acaba ajudando a gente a ter uma relação diferente com vários sintomas da saúde. Sintomas como dor, pensamentos ansiosos, pensamentos depressivos. Muito legal, né? Muito legal, né? O melhor é que você fala e fala muito legal, né? Você sabe que agora há pouco a gente esbarrou na mesa, né? E aí os copos de água aqui do estúdio ficaram todos balançando. E aí eu já estava conectada com esse post que a gente ia trazer. E você falou da experiência prática, que às vezes a gente deixa de observar o que acontece na experiência prática, que a gente não precisa nem passar pela experiência da meditação, mas se a gente tiver um pouco de contemplação e atenção para aquilo que está acontecendo à nossa volta, a gente consegue entender que normalmente as emoções vêm, os pensamentos vêm, eles chacoalham um copo d'água, né? E a gente continua na loucura, então a gente continua chacoalhando e não dá tempo da onda passar. Mas se a gente parou de mexer na mesa aqui, rapidamente a água se acalmou no copo outra vez, né? Excelente analogia, gostei. E um estado de presença, contemplação e atenção que você viveu aqui agora. Não é? Eu estava aqui ligada. E eu particularmente tenho uma experiência diferente com a meditação dessa história de parar o pensamento. Porque eu acho que quando você tem uma prática constante, tem um determinado momento que
de verdade a sua mente Diminui o esvazia. ritmo. Mas é algo que exige bastante prática, né? Então, quando você fala assim para a pessoa, meditação acaba com os pensamentos, óbvio, não é isso, porque senão todo mundo vai ficar desesperado e falar, eu não consigo, não vou fazer. Mas entender que você pode sim parar de se identificar com os seus pensamentos e também parar de se identificar com as suas emoções, parar de se identificar com a sua dor, eu acho que é talvez a mudança de percepção mais importante que a meditação traz. Porque a nossa identificação, primeiro, né, por todo o nosso viés negativo construído ao longo da nossa evolução, é algo que provoca muito sofrimento nas pessoas, né? E sofrimento, muitas vezes, desnecessário. Porque a gente amplia o problema quando a gente deposita energia nele. E o que a meditação faz é que ela vai tirando um pouco dessa energia, botando atenção em outras partes do corpo, em outras coisas, como, por exemplo, o som que você falou, né? Outras partes do corpo que não estão doendo, então você vai percebendo que você é maior do que aquilo. E aí você muda a perspectiva, né? Isso. Tem um psicólogo do começo do século passado que ele fala uma frase que eu acho genial. William James. É, o próprio. Ele fala que aonde a gente coloca a nossa atenção, a gente cria a nossa realidade. Que é isso que você está trazendo, né? Se eu coloco a minha atenção no pensamento ansioso, parece que aquilo é real, a gente quase segura ele, né? Você quase pode... Ele vira concreto quase, né? Então, o que a gente faz, na verdade, é que a gente está treinando vários circuitos neuronais que nos ajudam a dirigir a atenção para outros pontos, né? Quando você fala, Maria, e a gente para de pensar, o que acontece é que diminui a velocidade com que os pensamentos vêm, né? Para quem tem uma prática consistente, regular, duradoura, a gente diminui essa velocidade do pensamento e às vezes dá igual quando a gente respira, você inspira, solta o ar e tem um espacinho ali antes da próxima respiração, né? Então a gente vai ganhando esses espacinhos dentro da prática. Mas para quem nunca praticou, ou porque a gente também vive um momento do mundo que a gente quer tudo muito rápido, né? Então, nossa, sentei 5 minutos, não aconteceu nada, meditação não funciona, meu pensamento não parou. Né? São anos de prática pra gente encontrar esse lugar de silêncio, de calma, de, né, um pensamento mais desacelerado. Mas acho que o grande treino é essa coisa da atenção e da relação. Como a gente dirige a nossa atenção e como a gente se relaciona com tudo isso aí. Agora, eu fiquei muito interessada nesse estudo do descanso profundo, né? Nessa, sei lá, querendo saber cientificamente o que está presente nisso. É uma ativação maior do sistema nervoso parasimpático? É equivalente ao sono, esse descanso? Não é equivalente ao sono. O sono é um momento onde a gente repara muitas coisas, né? A gente tem esse reparo do DNA, dos processos metabólicos, de tudo isso, mas tem um gasto energético no sono, né? A gente gasta energia, a gente gasta caloria ali no sono. E nas práticas contemplativas, esse estudo não fala só de meditação, ele fala de meditação, de oração, né? Uma série de práticas ali que entram nesse grupo das práticas contemplativas. A gente tem todos esses reparos acontecendo com um custo energético muito menor para o nosso corpo. Então, é como se a gente conseguisse direcionar melhor o nosso budget energético, né? Fazer aquele reparo com menos gasto. E o que acontece quando a gente entra nesses estados de descanso profundo é exatamente uma grande ativação do sistema nervoso parasimpático, que é o freio do nosso corpo, e uma redução muito significativa do sistema nervoso simpático, que é o acelerador, né? Que é o que está muito ligado quando a gente está estressado. E aí tem impacto em cortisol, tem impacto em tudo isso? Tudo isso. Reduz o cortisol, reduz a adrenalina, a gente tem uma maior regulação da pressão sanguínea, do batimento cardíaco, da digestão, do processo de digestão, né? Esses dois sistemas, o de estresse e o de relaxamento, eles podem ser conhecidos também como luta e fuga, o de estresse. E o sistema do descanso profundo ou do relaxamento, ele também é conhecido como sistema de descanso e digestão. Então, a nossa digestão, ela acontece nesse momento. O que a gente vê é que a gente libera, por exemplo, mais suco gástrico. O intestino consegue ter mais mobilidade. Todo esse processo digestivo acontece melhor.
como a gente diminui a produção do cortisol, a gente consegue liberar energia no corpo para produzir os hormônios sexuais, que estão meio ali paradinhos quando a gente está muito estressado. Aumenta a libido, ainda além de tudo. Aumenta a libido, a fertilidade, né? Então, todos esses processos, eles acontecem de uma maneira mais facilitada. Você percebe resistência ainda das pessoas em fazerem a meditação? E por que você acha que isso acontece? Eu acho que tem algumas resistências. Tem a resistência desse eu sou ansioso, então a meditação não é para mim, né? E aí a gente precisa desconstruir esse eu sou ansioso. Não, a gente vai falar. É justamente por isso. A gente repete isso aqui várias vezes. Né? É isso. Então essa acho que é uma primeira resistência. A coisa do parar de pensar, eu sinto que é uma outra resistência. E muitas vezes a questão da associação com uma prática religiosa. Eu vejo isso, para algumas pessoas, é uma resistência também, né? E a gente pode ter muitas práticas contemplativas que são feitas num contexto totalmente desvinculado de uma prática religiosa. Você não precisa mudar de religião para meditar, você não precisa, né, adotar uma outra filosofia. Você pode meditar num contexto da sua vida, como ela é. E às vezes até usando uma prática que está dentro de uma tradição religiosa. Eu, durante muito tempo, eu meditei com uma prática que é uma prática da tradição cristã, usando um mantra da tradição cristã. Qual? O mantra é Maranata e a gente usa ele como foco de atenção, né? Então, você repete mentalmente esse mantra, e aí eu acho muito bonito a maneira como o Don Lawrence Freeman, que é o grande disseminador dessa prática, ele diz que a gente tem que ouvir o som do mantra com os ouvidos do coração. Muito Podemos bonito, fazer né? aqui? Fiquei com vontade, curiosa. Vocês que sabem, gente. Vamos, bora! Você nos guia. Se você ainda não tirou o seu momento de descanso profundo, aproveite. Será agora? Vai melhorar a sua digestão, seu intestino vai funcionar melhor, você vai ter menos cortisol, mais libido. Se você está tentando engravidar, pode aumentar a sua fertilidade. Meu Deus, que maravilhoso! Melhora o E a sistema sensação do imunológico, descanso autoescuta. mesmo, né? A sensação da gente estar descansado, da vitalidade que aumenta, isso é muito gostoso também. Então, bora. Então vamos, né? resiliência. Então, a gente também não precisa sentar no chão com a perninha cruzada, tá, gente? A gente pode fazer na própria cadeira onde a gente estiver, e aí a gente se senta com as pernas descruzadas, os 2 pés apoiados no chão. Um apoio para o braço também, ou no colo, ou no braço da cadeira, para relaxar um pouquinho o ombro. E quem não gosta de fechar o olho, pode ficar de olho aberto. A tática é, se você não gosta de fechar os olhos, só presta atenção, é um convite à reflexão se você é muito controlador ou controladora. Normalmente as pessoas controladoras não gostam de fechar os olhos. Se você está dirigindo, mantenha os olhos abertos. Por favor. Mas se você é controlador ou controladora, faça-se o convite de abandonar um pouco o controle. E aí a gente vai trazendo a atenção um pouquinho para o ritmo da respiração. Observando um pouquinho também como é que está a nossa paisagem mental. O que tem de pensamentos. E sem se ater ao conteúdo, como é que está a velocidade dos seus pensamentos agora? E então a gente vai trazer a nossa atenção para mentalmente repetir essa palavra de uma forma pausada. Maranata. Maranata. Essa repetição pode ser silenciosa, ou se você quiser, você pode falar baixinho. E tente ouvir com os ouvidos do seu coração. E a cada vez que você se distrair, apenas volte para ouvir a repetição do mantra.
E observa de novo como é que está o ritmo da respiração agora. Como é que ficou sua paisagem mental? E vá percebendo de novo os sons do ambiente ao seu redor. O contato do corpo com a superfície. E lentamente, de maneira bastante gentil, comece a mexer os dedos dos pés, das mãos. Observe se seu corpo quer fazer algum movimento. E quando sentir vontade, pode abrir os olhos. Nossa, gente. Uau! É uma Acorda, prática segunda. curtinha, né? Que dá pra gente fazer algumas vezes ao longo do dia. E para quem não se sente pronto para mergulhar numa prática um pouco mais longa, mais extensa, esse é um jeito de ir começando a tomar o contato com a prática. Se você não gosta do mantra, você pode contar a sua respiração, observar só a respiração, usar alguma palavra que você goste, né? Aí fica... O que quer dizer essa palavra? Essa palavra vem do aramaico e quer dizer vinde a mim, Senhor. Mas, é muito bonito o significado, mas quando a gente está praticando, o ideal é que a gente não fique muito ali preso no significado, né? Até porque os mantras são sobre isso, né? São sobre sons que chegam diretamente ao coração sem você precisar interpretar nada, né? É isso. Que lindo. Que presente foi essa meditação. Nós fizemos episódios, hoje a gente estava falando sobre isso, né? Nos bastidores, que trouxeram muita profundidade e essa pausa ativa, que esse momento foi de muita recomposição para mim. Muito obrigada. Que bom. Ótimo. E o quanto as pessoas estão precisando disso, né? Eu acho que a gente... Você falou desse mundo e eu queria retomar um dos pontos que você falou sobre os desafios, porque a história sobre os pensamentos, a gente não pode esquecer que a gente vem de uma tradição greco-romana, né? E que tem lá como um dos mantras desses caras, penso, logo existo. Então o medo de parar de pensar é quase que um medo de morrer. É isso mesmo. É exatamente isso. Mas as pessoas estão precisando entender de uma vez por todas que não é sobre isso a nossa existência. E acho também, né, Mari? Não só sobre isso, né? E assim, o pensamento, ele é bom. A gente tá aqui conversando porque a gente pensa, né? Quem tá ouvindo a gente tá entendendo o que a gente tá falando porque a gente pensa. Então, não tem nada de errado com a gente pensar. O que a gente não pode é ser refém do pensamento. Aí tá o problema, né? Esse pensamento desgovernado governando a nossa vida. Então, a ideia é, ótimo os nossos pensamentos, mas posso ter um pouquinho mais de governabilidade sobre ele? Não acho que é nem controle, né? Porque a gente não tem muito controle. Mas posso direcionar um pouco melhor? Posso direcionar de um jeito que faz sentido com os meus valores, com aquilo que eu acredito na vida? Posso direcionar de um jeito que ao invés de criar afastamento, briga com as outras pessoas, eu consiga me conectar e a gente consiga cooperar? Então, acho que é muito sobre isso, né? Sobre a gente conseguir usar o pensamento da melhor forma para todo mundo. E para além disso, a gente está aqui conversando, sim, porque a gente pensa, mas também porque a gente tem um corpo, porque a gente tem um pulmão, porque a gente tem um coração, porque a gente é capaz de sentir, porque a gente é capaz de se emocionar, né? Para a gente não precisar restringir a nossa vida aos nossos pensamento. Então, eu sinto que esse penso logo existo, ele tem uma marca na gente que é muito profunda. E óbvio, né, vocês duas médicas aqui, vocês falam da ciência, eu também sou uma apaixonada pela ciência, mas a ciência tem essa história de que eu preciso entender para botar em prática. Mas muitas coisas a gente sente antes pela experiência e pela vivência e a gente talvez nem precise compreender. E às vezes a gente até compreende cognitivamente, no meu caminho como praticante de meditação, muitas vezes isso aconteceu. Racionalmente eu entendia o que era,
mas eu nunca tinha tido aquela experiência. Então, eu entendia, mas não entendia. Até que, de repente, um dia você vivencia aquilo. Aí você fala, é isso. E isso não tem muita palavra para falar, né, sobre isso. E a gente vê isso acontecer há muitos mil anos, né? Então, cada momento histórico e cada tradição foi tentando encontrar metáforas para falar sobre isso que não tem palavras, né? Então, se a gente olha, sei lá, na tradição hindu, a gente tem os Katha Upanishads, que tem uma metáfora da carruagem que é super bonita. No budismo, a gente tem outras metáforas para falar sobre isso. E eu sinto um pouco que essa metáfora do nosso tempo é a ciência. A gente entende muito as coisas pela ciência. Então, a ciência tenta traduzir essa coisa que é intraduzível ali um pouco, né? Mas que às vezes ajuda a gente a colocar naquele caminho, dar um empurrãozinho inicial no caminho, né? Eu fiquei lembrando aqui da experiência que eu tive com uma meditação no último encontro da jornada, que a Mari conduz com o Thiago, que é professor de meditação também. Meditação dos chakras, né, Mari? Maravilhoso. São 3 ciclos de mais ou menos 25 minutos cada, se não me engano. É por aí. E no segundo ciclo, então eu estava ali há mais ou menos 40 minutos, né? Eu comecei a sentir, e eu estava realmente muito conectada com a respiração e com a meditação daqueles movimentos, estava muito, muito envolvida com aquilo. E eu comecei eu em algum momento comecei a trazer as mãos mais perto do rosto. E eu comecei a perceber que quando eu aproximava as mãos aqui e trazia perto do rosto, eu escutava um dzz. Um choquinho. E aí eu comecei a perceber que aquilo parecia ser eletricidade. E aí eu aproximava mais da pele e aí eu percebia que, assim, arrepiava. E eu fiquei brincando com aquela coisa aí eu aproximava que eu já sentia mais forte, parecia criança brincando com aquela sensação. E aí quando a gente entrou num processo de descanso, aquela coisa, o que seu corpo tá com vontade, eu comecei a querer brincar com aquilo, e aí eu punha, de olhos fechados, né, eu punha a mão na cabeça, eu senti o cabelo arrepiar um pouco, assim, puxar, grudar, né, nas mãos, né? Completamente. E eu achei aquilo, assim, uma grande maravilha, uma coisa muito, muito preciosa de sentir. Eu tenho 45 anos, eu nunca senti isso. Já fui lá na Estação Ciência, aquelas coisas que você vai, aproxima a mão do negócio, o cabelo arrepia. Fazer aquilo acontecer respirando, meditando, foi uma coisa tão bárbara. E aí a gente está aqui discutindo essa coisa da ciência versus a experiência. Sabe, se a gente puder experimentar por curiosidade e checar o que acontece com a gente enquanto a gente faz isso, acho que a gente já tem uma experiência que dá conta de... Depois, claro, eu quis racionalizar e fui colocar no Google que energia é aquela, como é que eu fazia para aquilo se repetir, porque mesmo no terceiro ciclo eu tentei daí, né? Infelizmente não. Mas aí já tava com a cabeça ali, né? Infelizmente eu não consegui no terceiro ciclo repetir. Mas foi uma coisa tão fabulosa. Mas você sabe, Cíntia, esses momentos que a gente vivencia, eles são muito transformadores da nossa experiência no mundo. E eles são, às vezes, tão fugazes no tempo, assim, né? Uma coisa tão... que você não consegue, às vezes, medir. Não sei quanto tempo foi, não sei se foi muito, se foi pouco. E não importa. O que importa é que ele transformou o seu jeito de estar no mundo, né? E muitas vezes isso acontece dentro de uma prática de meditação, mas muitas vezes não acontece. Acontece na vida. Você tá vendo um pôr do sol e você fala, meu Deus, né? Vem aquele negócio. E se a gente não tá atento a isso, ele passa meio despercebido, né? Então essa coisa da presença também ajuda a gente a observar o momento e ficar um pouquinho mais nele. Tornar aquela experiência um pouco mais ampla, talvez. Outro dia eu ouvi um termo que eu achei bem legal para isso, com uma metáfora bacana, que era deixa marinar. Isso, ótimo. E eu achei tão prático, a gente marina, né? A gente faz marinado em casa, tal, só que deixa marinar no bom, porque a gente é, né, rodinha muito no pé. Não, a gente é muito experiente em marinar no ruim. Ah, sim. A gente deixa marinando no ruim. É verdade. A gente gosta, né? Deixa ali o negócio, mas porque a gente não deixa marinar no bom. No bom. Sim. Né? Tem que marinar no bom. E quando a gente começa a deixar marinar no bom,
novamente os caminhos neurais vão se transformando, né? E a gente vai criando outras estradas dentro da gente para a gente poder aproveitar a vida e ser grata por aquilo que a vida está oferecendo para a gente, para poder apreciar de verdade o que está chegando, né? A gente está vivo, eu falo isso para muitos dos meus pacientes, né? Você abrir o seu olho de manhã é um milagre. Porque é tanto detalhe que tem que funcionar ali dentro para você simplesmente abrir os seus olhos, que para mim, né, na minha visão, isso é um milagre. Eu abri o olho, consegui falar, porque tem toda essa energia elétrica correndo dentro do corpo, tem processos bioquímicos, tem um mundo dentro da gente que a gente não sabe, que a gente não, e nunca vai saber, né? É tipo olhar para o espaço e falar, meu Deus, olha, tá dentro, esse espaço que tem lá fora tá dentro. Então eu acho que é mesmo essa coisa do milagre de cada momento você... Tô vivo, tô aqui, tá um monte de coisa acontecendo, tem um monte de coisa dando certo aqui dentro, né? E para quem tem uma dificuldade de começar, né, a praticar ou realmente se abrir para esse sentir maior, né? Eu vou dar um depoimento meu, tá? Eu tinha uma dificuldade, talvez pela formação médica tradicional e tal, eu tenho um perfil mais executora e tal, e fazer, né? E conforme eu já sabia da coisa da meditação, sabia que poderia ser super potente para aliviar a minha ansiedade, para eu ter um outro ritmo, um outro olhar para as coisas, mas nunca encontrava tempo para praticar, porque, né, não tinha tempo a perder. E mesmo com toda a recomendação de terapeutas e médicos que cuidavam de mim, enfim. Então, a dica que eu dou é um caminho que eu segui, tá? E que para mim super funcionou, e hoje eu dou conta de fazer muitas coisas sozinhas a partir daí, é que você de repente busque ajuda, quem está aqui nos ouvindo, quem está aqui assistindo, busque um start ali, né? Seja conduzido então inicialmente por alguém que estuda e que pratica já há muito tempo, né? Então, eu sei que você tem cursos que você dá, né? A Mari, na Soulme, que eu sou aluna já há bastante tempo, né? Já sou cliente de fidelidade. O marido da Mari é um instrutor de yoga, enfim, que também nos conduz nessas jornadas. Outros espaços onde você pode praticar yoga, meditação, enfim, eu sei que são coisas diferentes, mas muitas vezes coexistem, né? Uhum. Mas, então, se deixe ser conduzido, de repente, em práticas de retiro, porque ali você acaba tendo, gente, experiências tão profundas e tão intensas transformadoras no teu mesmo. corpo, que a hora que é isso, a hora que você sente, aí pronto, você fala, então tá, então agora eu quero mais disso. Aí talvez você inicie um processo de busca, é o que aconteceu comigo, pra coisa, você falar, não, agora eu preciso fazer, agora eu vou colocar isso na minha agenda. Não existe desver, né, e não existe dessentir, então é isso, depois que você sente isso, você conhece, você acessa, na verdade, um caminho dentro de você e não dá para você abandonar essa ideia, né? A depender da relação que você cria. Tem uma coisa também da gente ter afinidade mais com uma prática ou com outra. Então, se você foi em uma e não sentiu afinidade, experimenta outra, um outro jeito. Até você achar aquela que você fala, essa aqui encaixou para mim, né? Então, acho que no começo, essa experimentação também pode ser muito legal, né? Pode começar pelo corpo, pela yoga, pelo tai chi chuan, sim, né? Ou pode, para quem gosta, começar pela mente, enfim. Aí é a experiência de cada um mesmo, né? E eu tava folheando aqui o livro e acabei abrindo numa página, no final, talvez eu nem ache de novo, mas você tava falando exatamente isso, né? Sobre buscar ajuda com quem já trafegou um pouco pelo caminho. E é interessante, porque na hora que a gente tava aqui no mantra, né? E você ficou uma parte do tempo em silêncio. E eu fiquei pensando, observando os meus pensamentos nos nossos ouvintes ou telespectadores, com medo. Eu identifiquei que eu estava com medo deles terem a sensação de que alguém largou a mão deles.
no silêncio. Porque eu acho que no começo da meditação, a gente precisa quase que de pai e mãe ali segurando a bicicleta ainda com rodinha, empurrando atrás. Além das rodinhas, a gente tem pai e mãe ali, tipo, segurando o banquinho e o guidão pra gente... E a meditação, acho que é um pouco isso, né? Então, o que a Ana tá trazendo da meditação guiada, eu acho que ajuda muito esse suporte do começo. Porque, assim, de repente vem o silêncio... Ainda mais no mundo de hoje, cara, silêncio não existe. Silêncio é um luxo que assim, talvez seja o artigo mais caro da nossa vida, né? Então, e as pessoas desacostumaram, elas não sabem que silêncio é um luxo, né? Elas estão pensando que não, mas assim, Só que quando a gente está desacostumado, a gente não sabe o que fazer. Por isso que a gente fez um silêncio curtinho, né? Acho que a gente dando umas pinceladas no silêncio e treinando é importante. E você falou da rodinha, eu tenho uma aluna que ela fala isso. Ela fala, Regina, quando você faz a prática guiada, é como se fossem as rodinhas da bicicleta. E eu falo pra ela, ótimo, pra gente começar a aprender a andar de bicicleta, a rodinha deixa a gente seguro, é um treino muito bom. Mas tem uma hora que a gente vai começar a tirar a rodinha também. Mas quando você tá apoiado por alguém que já percorreu um pouquinho esse caminho, você vai ver que as suas dúvidas são dúvidas que muitas pessoas também já tiveram e que, às vezes, tem um ajuste que pode ser feito na sua prática que vai melhorar muito o momento da prática, tirar várias dificuldades. Então, eu gosto muito, eu sou muito entusiasta desse caminho acompanhado por um professor, por alguém que já pratica mais tempo, né? Eu acho que ele faz toda a diferença na experiência de quem começa a meditar. E às vezes o grupo, né? Porque o grupo tem uma potência. Quando você sente, quando você está num grupo meditando, você consegue perceber mais facilidade para meditar. Né? Então isso ajuda muito. Quando você começa em grupo, também traz muito mais. É um ambiente que te facilita, né? Ajuda, motiva, acho também, né? A gente compartilha essas dificuldades, você vê que não é só você, né? E aí eu acho que dá esse estímulo, o que eu percebo nesse grupo, eu conduzo um grupo, né? A gente se encontra às quartas-feiras à noite, o que eu percebo no grupo é isso. Quando você tá meio ali desaquecendo, perdendo, né, o gás, vem o grupo. E aí a gente fortalece e reaviva a prática. Aí você vai mais um pouco. Então, acho que isso também é muito gostoso, assim. A prática em grupo é gostosa. Eu gosto. E você prescreve meditação. Eu prescrevo. Né? Eu queria colocar um outro post aqui. Eu sei que a gente tá correndo. Procura lá e me conta uma coisa. Você ainda atua como... Você ainda é médica? Tô brincando. Todo mundo me pergunta Você atua isso. como hemato? Atuo como hemato. Vou te encaminhar medicina integrativa também, né? Eu atuo como hemato e clínica geral com esse olhar mais integral. E no suporte de pacientes oncológicos, né? Que estão passando ali pelo tratamento. Então, eu trago essas práticas para o tratamento oncológico, para lidar com uma infinidade dos sintomas ali oncológicos. Mas é engraçado, eu prescrevo mesmo, eu faço a receita da meditação e a gente faz junto no consultório. Eu acho muito importante não só falar sobre isso no consultório, mas fazer junto. Isso que a pessoa você falou, ter experiência. eu anotei aqui, porque eu acabei de pensar assim, como que eu nunca pensei nisso? Porque eu tenho uma consulta demorada, que eu me entrego, que eu passo por muitas... E também prescrevo sono, higiene do sono, água, né? Eu também tenho, apesar que eu tenho uma coisa muito mais tradicional do que você, mas... Como que eu nunca pensei nisso com as pessoas que eu tenho a convicção de que precisam começar, né? Todo mundo deveria, mas a gente sabe que alguns têm uma necessidade um pouco maior. De assim, olha, deixa eu te ajudar, vamos lá, né? Colocar uma musiquinha. Como que eu nunca pensei nisso, Sabe, né? a sensação que eu tenho um pouco, Ana, que a gente dá... Claro, né? A gente tem essa formação médica convencional. Eu prescrevo remédio também, tá tudo certo. Mas às vezes a gente gasta um tempo enorme da consulta falando como que toma o remédio, o que pode dar de efeito colateral, aí 30 segundos você fala assim, seria bom você meditar. Isso. E aí, na cabeça da pessoa, é o quê? Então o remédio tem esse tamanho, né? E a meditação tem esse tamanico aqui na minha vida. E aí eu acho que a gente inverter um pouco isso e falar sobre o remédio, sobre tudo que ele pode dar, mas também investir um tempo do nosso atendimento falando sobre a prática e fazendo uma experiência ali, eu acho que isso faz com que a pessoa saia dali um pouco mais entusiasmada de continuar fazendo, né? Adorei. Sem contar que daí o próprio profissional médico, que também precisa da meditação, você já está se beneficiando, né? Aproveitar
vou aproveitar uma pausa ativa. Eu faço com muitos pacientes, não vou dizer aqui com todos em todas as sessões, porque tem pacientes e momentos em que isso é realmente necessário, não só bem-vindo. Acho que é sempre bem-vindo, mas eu tenho procurado me lembrar disso com maior frequência do que antes. E eu me vi me questionando por que também eu tinha levado tanto tempo para, de repente, cair a ficha de fazer isso. E não só isso, mas outras coisas que eu tenho levado lá para o consultório. A grande maioria dos meus pacientes é no online, não é no presencial, mas eu atendo eles no consultório na maior parte das vezes. E eu tenho lá um escaldapés, eu tenho uns cheirinhos, umas coisinhas, uma coisa... enfim, um monte de coisas dos sentidos que levam eles, às vezes, para esse lugar da atenção em outras coisas, né? De dar uma forma para aquilo que eles estão sentindo. Isso é trazer atenção, isso é meditativo, né? E eu acho que tem uma confusão, mas que eu também queria entender a sua opinião sobre a relação da espiritualidade com a meditação, porque uma coisa não precisa necessariamente estar ligada à outra, mas ela pode estar também. Ou você acha que não? Como é que você vê isso? Porque esse é um questionamento que muitos pacientes fazem para mim. Eu acho que talvez a gente está usando o termo espiritualidade para falar de religiosidade, né? Então, a meditação não. pode... Aqui a minha pergunta mais específica é para quem não tem uma religião e quer meditar porque quer desenvolver a espiritualidade. Vou chegar lá. Acho que às vezes tem essa confusão, né? Então, para meditar eu tenho que me tornar budista, para meditar eu tenho que, sei lá, fazer alguma coisa. E quando a gente medita nesse contexto não religioso, essa prática é uma prática que desenvolve a nossa espiritualidade. No sentido de que eu tô me conectando mais comigo, eu tô me conectando mais com aquilo que eu não consigo entender e que às vezes não tem um nome, mas eu não consigo entender, né? E eu tô também conseguindo viver de acordo com os meus valores. A prática da meditação, eu acho que coloca a gente, mesmo que a gente não queira, num caminho de viver com mais compaixão, com mais gentileza, de treinar a ser mais imparcial, né? E esses valores são valores da espiritualidade, seja essa espiritualidade dentro de um contexto religioso ou fora, né? Então, é uma prática que, sim, é uma prática que trabalha a nossa espiritualidade. Que bom, porque não somos um corpo, uma mente, sei lá o quê. A gente é esse conjunto todo e ele precisa ser trabalhado todo no conjunto também, né? Então, de novo, voltando nos artigos e na ciência, a gente já tem quilos aí de evidências de que a espiritualidade faz bem para a saúde do nosso corpo. Então, por que não, né? Nós que somos profissionais do corpo, da mente, trazer isso, tem que trazer. Mas você acha que todo mundo que medita fica mais compassivo? Mari, eu acho que no longo prazo, sim. Quem segue praticando, sabe? Que ali não é rápido, mas eu vejo assim, 5 anos, 7 anos de prática, fica. Você falou, na verdade, a palavra que me veio é uma coerência. Porque eu acho que é muito difícil, na medida em que você vai cada vez mais se auto-observando, você agir de acordo... quer dizer, cada vez mais fácil você tem que agir de acordo com aquilo que você percebe. Porque se você fica muito desafiador internamente, você se perceber muito e agir de maneira contrária. Então, eu acho que a palavra, para mim, que vem com mais tranquilidade, assim, é uma coerência. Sim. Mas aí eu me questiono, talvez, e se essa coerência, se essa pessoa não tiver? Porque, assim, eu acredito de verdade que todos nós temos uma natureza boa, mas também acredito que muitos de nós nos perdemos pelo caminho e que estamos indo muito distante dessa natureza boa que a gente tinha. Então, assim, às vezes eu sinto que a meditação... E eu vejo isso, por exemplo, em ambientes corporativos, também está sendo usada como uma ferramenta de performance. E isso me preocupa. Claro que nada de errado com a performance, nada de errado com os resultados, né? Mas questionar isso, acho que faz parte dessa prática da espiritualidade. Sim. E de uma performance, de uma produtividade cada vez mais consciente. Porque se não for para chegar numa performance consciente, numa produtividade consciente, então...
não precisa. Acho que a gente deve, né? Então abandona esse caminho. A ideia não é criar um super cérebro daí, né? Exato, isso me preocupa muito. E aí eu acho que a gente volta lá no começo da nossa conversa, que vocês me falaram, por que esse título dos mosteiros aos consultórios médicos? Porque essa prática, ela não pode ser destacada desse âmbito mais amplo, que inclui a compaixão, a generosidade, a bondade, e ficar só como algo utilitário que vai só treinar a minha atenção. Essas coisas, elas têm que vir combinadas. Do jeito que você quiser combinar, né? Cada um combina do seu jeito. Mas são duas asas do mesmo pássaro, né? A asa da atenção e a asa dessas qualidades humanas, qualidades do coração. Cada um chama aí do jeito que gosta de chamar, né? Bonita essa imagem do pássaro, gostei. Pra gente poder voar, né? Com leveza. Quer ler o post pra gente encerrar, meu amor? Né? A imagem é belíssima. A Regina tá meditando de frente para uma paciente. E tá aqui. Talvez você esteja imaginando como é que faz para usar a meditação em uma consulta médica. Só prescrevo e peço para o paciente fazer em casa? Mando para um professor? Tem muitos jeitos de fazer, então vou te contar os 3 formatos que uso com mais frequência. Primeiro, orientação individual, em 3 encontros de 1 hora cada. Esse formato é ótimo para os pacientes que não têm muita flexibilidade de agenda e não conseguem estar em grupo. O segundo é um grupo de pacientes. Gosto muito desse modelo, porque ele permite muitas trocas de experiências e porque todo mundo percebe que tem dificuldades semelhantes, o que dá um grande alívio. Por fim, grupos com os colaboradores da clínica. Uau! Afinal de contas, cuidar da equipe é fundamental, além de sensibilizar o time para saber quais pacientes se beneficiariam da prática. Os pacientes não acham esquisito? Muito pelo contrário, eles adoram. Desde 2016, eu venho oferecendo tanto no meu consultório privado quanto nas clínicas em que trabalho e a aceitação é muito boa. Afinal, tá todo mundo precisando de um pouco de calma em meio ao caos, né? Eu fiquei com vontade de te perguntar, nesses anos todos, desde 2016, qual foi a história de alguém, de alguma pessoa que você atendeu mais marcante para você em relação à prática de meditação? No livro tem várias histórias, né, que eu vou contando dessas experiências, principalmente com pacientes oncológicos, que é, assim, a maior parte do meu trabalho, né? Mas teve uma paciente em especial que ela era uma moça bem jovem. Ela teve um câncer de mama muito grave e que veio metastático depois, né? Então o câncer estava espalhado e tinha uma metástase na cabeça. E ela precisava fazer a radioterapia no crânio, que, para quem nunca viu, é uma coisa muito aflitiva, porque você fica com uma máscara no rosto, que é uma máscara bem desconfortável. Eu lembro até que um dia ela falou, parece o homem da máscara de ferro. E aí essa moça, ela não conseguia ficar com a máscara, ela ficava muito angustiada. E ela começou a participar do nosso grupo de meditação, e aí durante o uso da máscara para a radioterapia, ela fazia a prática. E ela trazia isso, isso é o que me permite fazer a radioterapia. E não só isso aconteceu, como ela estava na fase final de vida e ela sabia disso. Mas a mãe dela não estava preparada para esse momento. Então ela começou a trazer a mãe para o nosso grupo. E a mãe vinha meditar junto. E ali no final da prática, a gente tinha experiências lindas, assim, de trocas da mãe encontrando um lugar de calma, falando como ela admirava a força da filha. Então Que lindo. Esse caso me tocou muito. Que lindo. Muito inspirador. Regina, para encerrar, queria só te perguntar como é que surgiu a ideia do Desestresse, o que você tem aprendido por lá? O Desestresse é um podcast que eu apresento, né? E ele veio de uma vontade, eu gostava muito de um podcast de um médico da Inglaterra, que se chama Feel Better, Live More. E eu falava, gente, aqui no Brasil as pessoas têm que ter acesso a isso. A gente precisa ter essas conversas, trazer, como eu disse, a medicina para fora do consultório médico. Quando chegou no consultório, a gente já perdeu a saúde, né? Então, a saúde... Eu brinco, eu tenho um mantra lá no podcast que eu falo que saúde é algo que a gente cultiva todos os dias. É no dia a dia que a gente cultiva a saúde, não é no consultório do médico. Então, eu tinha muito essa vontade de levar a informação para as pessoas. E aí, essa vontade ficou cultivando aqui no meu peito muito tempo. E aí, quando a pandemia começou,
a minha agenda deu uma folguinha, assim. Eu falei, agora vamos. E aí, bom, já são aí 4 anos, tem mais de 100 episódios e eu recebo pessoas maravilhosas lá. A Cintia, inclusive, já esteve comigo lá. Muitos profissionais de saúde, pessoas envolvidas com o cuidado da saúde. E a cada episódio eu aprendo muito, né? Então, aquilo ali tá a serviço de todo mundo, mas, gente, pra mim é tão maravilhoso, porque eu aprendo tantas coisas. É muito bom, a gente também aqui. É muito bom, é muito gostoso. Então, acho que é isso, A gente tá né? trabalhando, mas tá se divertindo, e tá Exato, estudando, né? Tá aprendendo, e a gente vê que isso vai tocando as pessoas, né? Então, eu recebo várias mensagens de pessoas que falam como elas têm se mudado o seu olhar para a saúde a partir do que elas estão ouvindo ali. Eu recebi uma vez uma foto muito bonitinha de uma unidade básica de saúde do SUS, no interior de Minas. Eles fizeram um painel, assim, na unidade, escrito saúde, a gente cultiva todos os dias com uma árvore, me mandaram a foto. Que então, lindo! se a gente puder espalhar, né, essa semente da saúde, quanto mais longe ela for, melhor. E o desestresse é para isso, né? Que lindo. Obrigada, Regina. Obrigada. A gente quer aproveitar para agradecer também ao médico Henrique Rego, que é o elo de ligação aqui da Regina com a gente. Aliás, Henrique, venha um dia conversar com a gente. Querido Saia demais. do frio de Curitiba, Henrique. Venha para cá, volte. Henrique é pai, recém-pai, né? Novinho, mas venha. Obrigada, Regina. Foi Obrigada, ótimo meninas. te ouvir. Uma delícia. Exato. Muito bom, E obrigada. volte. Obrigada, voltarei.